Aos caros irmãos e irmãs, a minha saudação na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Dai Silva, presidente da Assembleia de Deus Missionária e de Anunciai aqui na cidade de Pau dos Ferros. De antemão, eu quero agradecer a nossa irmã Charliene por nos conceder a oportunidade de ter uma participação no seu canal através deste quadro Aprendendo com o Rei Salomão. Prometo ser rápido e sucinto nas minhas palavras, mas quero destacar 3 versículos do livro de Provérbios que nos trazem lições que são por demais importantes para a nossa vida. Eu quero destacar o capítulo 25 e o versículo 16 de Provérbios, o capítulo 25 e o versículo 27, e um outro versículo bíblico que está no capítulo 27 e o versículo 7, todos do livro de Provérbios. Então, vamos a essas 3 lições de vida que são importantes para cada um de nós. E creio eu que se você observar a palavra e tirar dela proveitos, será bom para a sua vida e será bom para o seu convívio em sociedade. No capítulo 25 de Provérbios, versículo 16, o escritor, ele fala algo interessante. E é muito peculiar o recurso que ele usa para nos trazer essas lições. É exatamente o mel, aquela substância adocicada produzida pelas abelhas, que todos nós temos conhecimento de tal recurso. Pois bem, versículo 16 do capítulo 25 de Provérbios, ele diz o seguinte: achaste mel? Aí faz uma pergunta, um ponto de interrogação. Come o que basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Pois bem, meus amados irmãos e amigos, uma lição é que o excesso sempre é prejudicial. Na grande maioria das vezes, qualquer tipo de excesso é prejudicial. Podemos citar alguns exemplos de excessos que podem nos trazer problemas. Por exemplo, o excesso de velocidade. O índice de acidente é exorbitante. E quando a gente vai olhar a causa, na grande maioria das vezes está lá o excesso de velocidade. O excesso de comida causa essa coisa que muita gente tem medo, o fato de engordar, né? O excesso de dieta também traz problema, gera uma situação que os amigos sabem que os estudiosos denominam de anorexia. E assim sucessivamente. O excesso de falar também gera problema. Muitas vezes, por muito falar, nós perdemos muito, né? A própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, ele nos aconselha a sermos prontos a ouvir e tardio em falar. Inspirado por Deus, esse versículo bíblico foi escrito na palavra, que nós sejamos prontos a ouvir e tardios em falar. Até o excesso de santidade. A Bíblia diz: não seja demasiadamente justo ou santo, pois nós sabemos que santidade plena só há no Senhor nosso Deus. E etc, e etc, e etc. São muitas as situações em que o excesso pode nos trazer problema. E Salomão usa o mel e diz: olha, achou mel? Achaste mel? Come o que te basta, para que não comendo muito, né? Foi exatamente isso que Salomão quis dizer nas suas palavras, ou disse nas suas palavras, não venha lhe causar aí um certo desconforto e você venha a vomitar esse mel. Ou seja, há situações na vida que nós praticamos certos excessos e depois nós temos que sofrer as consequências daquilo que fizemos em excesso. Portanto, é o aconselhamento
bíblico para o meu coração e para o seu coração, através da sabedoria que Deus deu a Salomão, nesse primeiro quesito, é que tenhamos cuidado com os excessos. Tenhamos precauções a respeito daqueles excessos que cometemos. Pois, na grande maioria das vezes, os nossos excessos em determinadas áreas da vida podem nos trazer sérios problemas. Mas eu quero ir para a segunda lição, que também está em Provérbios, capítulo 25, e versículo 27. Salomão escreveu o seguinte: comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. E aí é uma lição tremenda para os nossos corações. O sábio Salomão está dizendo que a ilusão, ou seja, é ilusório, gloriar-se a si mesmo. Ele diz: a investigação, comer muito mel não é bom. E a investigação da própria glória não é glória. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar que a glória pertence a Deus. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. E, em segundo lugar, que se você fez algo de proveitoso ou de especial, que isso não seja para a sua glória, ou que não seja para benefício próprio ou por interesse próprio. Eu, às vezes, questiono muito quando alguém faz um favor, aquilo que chamamos de caridade, dá uma cesta básica, uma ajuda financeira a alguém que está necessitado, e a primeira coisa que esse alguém faz é uma foto, entregando uma cesta básica a uma pessoa carente, expondo alguém que está necessitado, que já está em uma situação de vulnerabilidade, e aí ainda é exposto a uma situação vexatória. As nossas atitudes, os nossos atos, os nossos dotes, que tudo seja para a glória de Deus, e não para proveito próprio. E Salomão nos dá esse exemplo quando ele diz assim: investigar, ou melhor dizer, a investigação da própria glória não é glória, ou seja, é ilusório. É algo que você pensa que é, mas que na realidade não é. Então, meus amados irmãos, uma outra lição que eu tiro desse versículo é que a glória humana é passageira. A glória humana é passageira. O homem, ele pode estar em uma estatura elevadíssima, mas de repente, muitas vezes de surpresa, de sopetão, como costumamos dizer, esse homem pode descer de forma vertiginosa. A glória humana é passageira. Quantas personagens históricas já se foram, que eram ovacionados pela sua grandeza em vários campos e áreas da vida, e tudo isso passou. Alexandre o grande conquistador grego, macedônio, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, Napoleão, Bonaparte, tantos e tantos e tantos outros que tiveram aqui nesse mundo o seu patamar de glória. Mas tudo isso passou. Fica apenas o nome nas páginas da história. Então toda a glória pertence a Deus. Buscar a própria glória é ilusório. Mas vamos para a última lição destes versículos do livro de Provérbios. Está no capítulo 27, versículo 7. Diz assim: a alma farta pisa no favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. E essa é uma das mais tremendas lições que devemos aplicar em nossas vidas. Ou seja, não desperdice o que tem de sobra.
não desperdice o que tem de sobra. Salomão disse: a alma farta pisa no favo de mel. Seja algo tão doce, algo tão importante, algo tão extraordinário. Porém, a alma farta o pisa, não lhe dá a devida importância. Quantas pessoas têm mesa farta, mas não dá a devida importância daquilo que tem com fartura. E o escritor Salomão, ele diz: mas a alma faminta, ou seja, aquele que tem necessidade, todo amargo é doce. Quantas pessoas precisam daquilo que sobra na sua mesa? Então, meus amados irmãos, há algumas questões a esse respeito. Por que eu não devo desperdiçar aquilo que me sobra? Porque amanhã poderá me fazer falta. Eis aí uma das questões envolvidas em tudo. Amanhã isso poderá me fazer falta. Em uma outra situação, outras pessoas viveriam felizes com aquilo que nos sobra, com aquilo que nós não damos importância, com aquilo que nós não damos o devido valor. Outras pessoas viveriam felizes, seriam felizes com aquilo que nós muitas vezes sobejamos. E, para ser bem claro e direto nas minhas palavras, quando nós desperdiçamos, nós damos um sinal, passamos uma senha de que nós não nos importamos com as demais pessoas. E em uma linguagem bem simples, é feio não se importar com o nosso semelhante. Nós deixamos de observar um princípio da palavra de Deus: amar o próximo como a si mesmo, quando nós não nos importamos com as demais pessoas. Então, meu amado irmão, meu amigo, você que vai ouvir essa palavra, absorva no seu coração essas verdades bíblicas ensinadas por Salomão, mas vinda diretamente de Deus, através do Espírito da revelação, com o qual Deus inspirou o seu servo Salomão e tantos outros escritores da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, devemos guardá-la no coração. E em segundo lugar, devemos colocá-las, essas verdades bíblicas, em prática. Os excessos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, são prejudiciais. Em segundo lugar, não devemos buscar a nossa própria glória, porque toda glória pertence a Deus. E em terceiro lugar, não devemos desperdiçar aquilo que nos sobra, exatamente porque alguém gostaria muito de ter, para suprir a sua necessidade, aquilo que a nós está faltando, ou melhor dizendo, aquilo que a nós está sobrando. Um forte abraço a todos e que Deus em Cristo os abençoe.